Já está gravando, viu, gente? Deixa eu só colocar aqui Eu agora. acho que agora tá com um buraco, com uma bolinha vermelha. Tá aqui com a. Já tá gravando. Pronto, então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre shampoo, certo? Ô, gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, para mim, desliga aí, senão tem interferência. Obrigada. Gente, na aula passada a gente viu um pouquinho a respeito da pele, né, da estrutura da pele, vimos a derme, a epiderme, a hipoderme, vimos também os anexos cutâneos, vimos o folículo polissebáceo, então vimos a estrutura, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito do shampoo. E para isso, eu vou começar a aula falando desse folículo, que é o folículo pilosebáceo, que é encontrado lá na derme, né? Lembrando da derme que a primeira camada é a epiderme, a segunda é a derme, e abaixo da derme a gente tem a hipoderme. Então, na derme a gente tem lá o folículo pilosebáceo, certo? Bom, ele está localizado, gente, a 4 centímetros abaixo da pele, né? No caso, abaixo da epiderme. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para a gente riscar aqui para vocês, certo? Então, ele está localizado a 4 milímetros abaixo da pele. Ela é uma glândula sebácea anexa com drenagem para cada folículo. Não passou não, viu? Passou o não? slide. Agora foi. Pronto. Então, a gente tem aqui, ó, gente, essa região aqui, né, que é essa região aqui, que é a região do folículo, certo? Então, essa região do folículo, a gente tem aqui a drenagem, ó. Então, aqui ocorre o processo da drenagem. Aqui a gente tem, nessa região aqui, a epiderme, certo? A epiderme, que é a região mais externa da pele, e aqui a gente já tem a derme, certo? E é aqui dessa região que a gente tem o folículo pilosebáceo, certo? Que é o objeto do nosso estudo da aula de hoje. E nesse folículo, a gente está associado, né? Ele está associado a uma glândula, né? A gente tem a glândula sebácea aqui, que ocorre a produção de sebo. Sebo esse importante para a hidratação desse pelo. Então, eu preciso dessa glândula sebácea para a hidratação desse pelo. Por isso que a gente chama de folículo pilosebáceo, que é essa união entre o pelo e essa glândula sebácea aqui, certo? Então, o que é um folículo pilosebáceo? É uma invaginação epidérmica contendo estrutura queratinizada ao pelo. Ela existe em toda a superfície cutânea, exceto em algumas regiões, certo? Como a gente vê aqui, o palmo plantar e numa parte da região vaginal, onde a gente não tem esse folículo, certo? Mas eu quero que vocês percebam direitinho a glândula, certo? A região de pelo, que é queratinizada, e aqui a gente tem a drenagem, né, desse folículo. Perdão, passei aqui. E a gente tem essa drenagem aqui desse folículo que faz o processo, né, da liberação de sebo. Então, a parte mais profunda desse folículo corresponde à matriz germinativa. Nessa matriz germinativa, a gente é constituída por células epidérmicas. Essas células epidérmicas, elas multiplicam, né, formando esse folículo, e também as que formam pelo também. E eu encontro nessa região do folículo pilosebáceo os melanócitos, esses melanócitos que vão dar origem à melanina, que vai dar, né, a cor do pelo, certo? Se eu tiver mais melanócitos, mais melanina, eu vou ter um pelo mais escuro. Se eu tiver menos melanina, eu vou ter um pelo mais claro, certo? Então, essa aí é a constituição desse folículo, certo? Bom, ele tem a papila folicular. Nessa papila, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Então, olha só. Eu tenho essa primeira estrutura aqui, ó. Tá vendo? Eu tô riscando aqui. Que é a matriz germinativa, certo? Então, a matriz germinativa. É só voltar que eu falei muito rápido. Então, essa matriz germinativa é constituída por células epidérmicas, certa? Cuja multiplicação origina as células que formam o próprio folículo.
e também as que formam pelo e encontram-se os melanócitos, certo? Nessa região aqui que eu risquei, que é chamada de matriz germinativa. Isso aqui tudo é o folículo pilosebáceo, certo? Bom, e a outra parte desse folículo é a papila folicular, certo? Que é essa região aqui, que a gente está vendo aqui, que eu vou riscar para vocês. Essa papila folicular, ela contém sangue e outros elementos necessários para o crescimento do pelo, certo? Então, a gente viu na outra parte, nessa parte aqui, que é a matriz germinativa, a gente tem células epidérmicas e tem uma coisa bem importante, os melanócitos. Na fase folicular, que é essa fase aqui, a gente já encontra o quê? Sangue e outros elementos para o crescimento desse pelo. Então, essa papila, gente, ela não faz parte do folículo. Ela é um órgão separado que serve ao folículo. Então, essa parte aqui, essa papila, ela não está vendo, vocês estão vendo que elas não fazem parte do folículo. Ó. Ó, o folículo é essa estrutura aqui, ó. Mas ela alimenta esse folículo com sangue, ela alimenta com os elementos essenciais para a nutrição desse folículo, certo? Então, a gente viu essa parte aqui, só voltando lá, que é a matriz germinativa, certo? E aqui a gente tem o quê? Tem essa segunda estrutura, que é a papila folicular, que não faz parte do folículo, mas que ela ajuda na provisão de sangue e de outros elementos essenciais para o crescimento do cabelo. Ou seja, essa papila folicular é muito importante, porque é daqui que vai vir os elementos, os sais minerais, os oligoelementos, que vão ser responsáveis pelo crescimento do cabelo. Então, se você toma um nutracêutico via oral com elementos, com minerais que é responsável pelo crescimento do cabelo, do pelo, ele chega por aqui, ó, ele chega pelo sangue que vai entrar aqui nessa papila, nesse sangue, nesses vasos que entram aqui para nutrir todo esse processo, certo? Bom, como eu falei para vocês, gente, a cor do pelo, ela vai depender dos melanócitos. Esses melanócitos estão localizados entre a papila e o epitélio da raiz do pelo, que é, olha aqui, a gente consegue ver esses melanócitos aqui, ó. Aqui são os melanócitos, certo? Então, esses melanócitos aqui também a gente tem melanócitos, né, nessa partezinha aqui, mas esses melanócitos que tem aqui e aqui são os melanócitos que estão localizados entre a papila e o epitélio da raiz do pelo, que é responsável pela cor desse pelo, certo? Se ele é mais claro, se ele é mais escuro, certo? E a gente chega no objeto do nosso estudo, que é o pelo. O pelo, gente, ele é formado por 3 partes: pela haste, pela raiz e pelo bulbo, certo? Haste, raiz e bulbo. Então, a gente tem aqui a haste, ó, nessa estrutura aqui. A gente tem aqui o bulbo, certo? O bulbo piloso. Aqui a gente tem a glândula sebácea. Lembra que eu falei para vocês que essa glândula sebácea, ela é responsável pela produção de pelo, que vai hidratar, pela produção de sebo, que vai hidratar esse pelo, certo? E a gente tem aqui, ó, o músculo eretor do pelo. Esse músculo é para oriçar esses pelos, né? Então, se a gente, numa região do braço, perna, onde esse pelo ele precisa se levantar, isso acontece por um susto ou por um movimento que você precisa correr. Então, o sistema simpático e parasimpático, ele vai fazer com que esse pelo ele contraia ou que esse pelo ele relaxe. E quem vai fazer esse tipo é esse músculo aqui, o músculo eretor do pelo. E ele fica justamente nessa região aqui, ó. Ele fica abaixo, né, da glândula sebácea, mas ele se insere aqui nessa região aqui. Ela vai responsável por levantar ou abaixar o pelo, certo? Então, eu tenho a haste, que sobressai da pele do fio, conforme a gente viu. A raiz, que é a parte mais profunda, então a raiz, ela pode dizer que está aqui dentro, né? E o bulbo é a extremidade profunda inchada da raiz. Então, essa parte todazinha aqui é o chamado bulbo.
e representa a parte viva do cabelo, é o que vai fazer crescer esse cabelo. Então, aqui nesse bulbo, só voltando aqui, ó, a gente vai encontrar essa região aqui, que a gente chama de quê? Essa região que é responsável, a papila folicular, que é responsável pela chegada de nutrientes, de sais minerais e de sangue. Então, aqui dentro desse bulbo, eu consigo chegar a isso tudo, certo? Então, gente, a gente consegue ver aqui algumas coisas importantes para que os cabelos, né, eles fiquem bonitos, sedosos. Eu vou ter cabelos, né, que vai produzir muito sebo aqui dessa glândula sebácea, então, aquele tipo de cabelo extremamente oleoso, que a pessoa tem que lavar o cabelo todo dia. Essa glândula sebácea produz muito produz muito sebo, então eu tenho um pelo oleoso. Eu tenho essa glândula sebácea aqui, que produz pouco ou quase nada, e aí eu tenho aquele cabelo extremamente ressecado, certo? Eu tenho aquele cabelo que não está chegando elementos aqui, ó, nesse bulbo, não está chegando proteína, não está chegando oligoelementos, não está chegando sais minerais, e por isso ele não cresce. Então eu preciso, e eu tenho aquele pelo que eu tenho uma arte extremamente danificada. Então eu vou precisar tratar o meu pelo, o meu cabelo de uma forma completa, né? Eu vou precisar de uma forma completa. Então, se minha glândula sebácea produz pouco sebo, produz poucos lipídios, responsável pela essa hidratação desse cabelo, eu vou ter que dar para o meu cliente, para a pessoa, um shampoo, ou um hidratante, ou um condicionador, principalmente um condicionador, né, para um cabelo que é mais ressecado, porque ele produz menos lipídios pelas glândulas sebáceas. Se eu tenho um crescimento de um cabelo que no bulbo não está chegando sais minerais, não está chegando oligoelementos, eu preciso dar a ele, por exemplo, um nutracêutico que vai melhorar o crescimento desse cabelo. Ou se eu tenho uma haste que está muito fragmentada, eu preciso dar algo, por exemplo, uma queratina, que consiga fechar as escamas do cabelo. Então, a gente vai estudar tudo isso para ver como é que vai ser os nossos dermocosméticos, os nossos cosméticos. E ainda falando do pelo, como eu falei para vocês, né, de fechar, na realidade, a haste, ela tem essa chamada cutícula, que é a camada mais externa do fio. E ele se divide em camadas que vão se sobrepor umas às outras. E essas camadas é formada por uma proteína chamada de queratina. Então, se eu tenho um fio que está com essa cutícula danificada, que eu tenho um fio que não tem queratina, eu preciso dar a esse cabelo, a esse fio, a queratina. Então, a gente conseguiu ver o quê? O tratamento no bulbo, eu preciso chegar lá para ele oligoelementos, elementos químicos, proteínas, sais minerais para que o cabelo cresça. Eu preciso também, se eu tenho uma glândula sebácea que me produz pouco sebo, que me produz poucos lipídios, eu preciso hidratar esse cabelo, né? Então, dependendo do tipo de cabelo, eu vou ter que colocar ele muito mais forte, né? Uma cosmética muito mais pesada, de lipídios mesmo, de uma manteiga de karité, algo mais sólido, né? Mais bem umectante. E se eu tenho uma haste que está danificada, eu preciso também dar ele queratina. Então, eu tenho vários tipos de tratamento oferecido para o paciente. Também, uma coisa outra importante, se chega pouco sangue aqui nessa região, eu posso fazer algum tratamento para que chegue mais sangue aqui nessa região, porque eu tenho que fazer chegar sangue aqui. Não adianta o paciente ele tomar nutracêuticos para resolver o crescimento se não chega sangue aqui. Então, talvez eu precise fazer uma terapia melhor para esse paciente. Esse paciente ele precisa fazer infusões, né? Ele precisa colocar aqui nessa região algo que promova essa dilatação desses vasos. Então, precisa fazer algo mais específico. E a gente vai falar direitinho sobre isso, certo? E o que Diga. pode gerar, seriam duas perguntas.
O que pode gerar essa interrupção do fluxo sanguíneo nessa região e quais são, tipo, os sinais que demonstram que a gente não tem sangue nesse local? O cabelo, ele cai. Então, assim, o cabelo que não chega a sangue. Então, por exemplo, a gente viu aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa papila folicular. Então, na papila folicular chega sangue aqui. Então, se eu tiver uma obstrução aqui nessa papila, esse vaso vai estar obstruído. Então, muitas vezes, o que faz essa papila ficar obstruído é a quantidade de sebo produzido pelas glândulas sebáceas. Então, a glândula sebácea, então, não sei se vocês já perceberam, quando eu tenho um cabelo muito oleoso, se essa oleosidade não for cuidada, o cabelo começa a cair por conta da quantidade de óleo que naquela região. Então, uma glândula sebácea que começa a produzir por um distúrbio emocional, por um distúrbio hormonal, também pode acontecer, e começar a produção de sebo, eu consigo obstruir esses vasos, e aí o cabelo ele vai ficar quebradiço e vai cair. A, os pacientes que têm calvície também, eles costumam a obstruir esses vasos e a gerar uma queda de cabelo. E aí, o que é interessante fazer nesse paciente, é por isso que vai precisar que o dermatologista ele avalie qual é o problema que o paciente tem na queda de cabelo, para que possa dar o tratamento específico. Então, por exemplo, os pacientes que têm esse tipo de problema, que tem obstrução desse vaso, ele precisa utilizar de algo que faça uma dilatação desses vasos. E aí a gente tem, por exemplo, o exemplo do minoxidil. O minoxidil é um vasodilatador. Então, quando se coloca uma solução de minoxidil no paciente, é uma solução hidroalcoólica, né? Dissolve esse minoxidil em uma solução de álcool e água. Eu consigo fazer com que esse folículo ele seja, perdão, esse vaso ocorra uma vasodilatação. E aí, muitas vezes, para determinado tipo de paciente, que o minoxidil, às vezes, ele não consegue resolver, você pode fazer uma infusão, você pode colocar com agulhas, então o dermatologista ele consegue aplicar diretamente o minoxidil sobre o folículo piloso, ele aplica, né? E o pessoal também da estética também está fazendo isso. E aí se aplica lá e ele consegue dilatar, e aí consegue aumentar essa dilatação. Outra coisa também que pode fazer é aplicar óleos nutrientes no folículo piloso. Então, também pode fazer isso. Pode aplicar diretamente, ao invés de tomar, beber, né? Para chegar lá, passar, chegar lá, cair na corrente sanguínea e chegar até o folículo. Então, você pode colocar, injetar diretamente no folículo. Outra técnica também que se pode fazer é a micro... Eu sempre esqueço o nome. Se faz no microagulhamento. Então, se faz o microagulhamento também no couro cabeludo. Então, você vai lá, passa o dermoroller, que é aquele rolinho, né, que tem as microagulhas, fura toda a região do folículo e coloca minoxidil em solução sobre a superfície, sobre o folículo piloso, sobre o couro cabeludo, né, lá todo furadinho, e aí ele absorve. Então, isso consegue fazer com que ocorra uma vasodilatação e aí comece a melhorar, né, chegar nutrientes ali, né? Então, se eu faço a dilatação desse vaso, vai chegar mais sangue, né? Vai chegar mais nutrientes. Ou eu também aproveito, coloco lá para um vasodilatador, minoxidil, aproveito e também coloco ali óleo dos elementos, e aí eu consigo melhorar a queda de cabelo do paciente, hidratação do paciente, né? Então, a gente sabe que a calvície, hoje em dia, ela não só atinge os homens, né? Está cada vez mais, não sei se vocês perceberam, o número de mulheres com queda de cabelo e com calvície também. Então, é um ramo que está crescendo muito. Na medicina, ela é chamada de tricologia, que é a ciência que estuda o fio do cabelo, e muita gente está fazendo isso, porque a calvície é terrível, principalmente para as mulheres, né? Os homens eles já estão mais acostumados, mas as mulheres não. Então, se gasta muito para desenvolver técnicas e dermocosméticos que ajudem nessa queda de cabelo e, consequentemente, também na hidratação do folículo, né? Porque quando eu tenho uma obstrução desses vasos, o cabelo cai. E aí a gente chama, né, alopécia. E tem vários tipos de alopécia,
e uma das alopécias muito comuns é a alopecia androgenética. Certo, gente? Bom, e aí a gente tem, como eu falei para vocês, né, o pelo. O pelo tem a cutícula, que a gente precisa muitas vezes da queratina. Eu preciso de algo que tenha queratina para eu conseguir fechar essas cutículas aqui, que são várias camadas de queratina. E eu preciso selar. Aí o famoso selante, né? Quando a gente vai no salão de beleza, que o cabeleireiro fala que o cabelo tá poroso, né? E que a gente precisa fazer um selante. E aí é essa questão aqui, né? Que a gente vê aqui das cutículas, né? Que elas estão abertas. E aí o cabelo fica extremamente quebradiço. Porque se falta queratina, se está faltando queratina aqui, a queratina é uma proteína que dá firmeza, dá proteção ao fio. Então eu preciso da queratina para proteger o meu fio. E muitas vezes alguns produtos químicos, como tintas, relaxantes, eles retiram essa queratina aqui do folículo. E aí o cabelo fica extremamente quebradiço. Então precisa-se colocar uma outra parte é o córtex. Então a gente vê aqui a cutícula, certo? A gente tem essa região mais internazinha aqui, que é a medula do cabelo, e a parte mais externa, que a gente chama de córtex do cabelo, certo? E a camada intermediária, né, entre o córtex, né, que pode, a camada intermediária em que se pode transformar a estrutura do cabelo. Então eu tenho o córtex, tenho a medula, certo? A medula é a parte central do fio, é vazia ou preenchida com queratina esponjosa. Então, ó, cutícula, né, do cabelo, que é formada de que, gente? Queratina. O córtex, que pode ser, né, que a gente viu lá, essa estrutura mais externa. E aqui a estrutura mais interna é a medula. É a parte central. Ela pode estar vazia ou eu posso preencher, pode estar preenchida com queratina esponjosa. Perdão, passei aqui. Na medula e no córtex encontram-se os melanócitos que vão colorir o cabelo. Então, na medula e no córtex. Então, tem a medula aqui e o córtex. Então, aqui a gente encontra os melanócitos. Eu vou colorir o cabelo. Quando eu vou, por exemplo, despigmentar o cabelo, eu quero tirar a coloração do cabelo para deixar o cabelo para eu clarear, para eu fazer umas luzes, né? Eu preciso mexer aqui, ó. Então, eu vou mexer aonde? No córtex e na medula. Então, veja como agride o cabelo. Eu vou tirar eu vou precisar passar pela essa cutícula aqui. Eu vou precisar romper essas membranas aqui, essas proteínas aqui, que são proteínas que conferem produção. Eu vou passar por essa cutícula, eu vou chegar aqui no córtex, na medula. Para eu chegar aqui com os melanócitos, eu preciso matar esses melanócitos, destruir esses melanócitos aqui. Para conseguir tirar o cabelo, certo? Com o passar dos anos, os melanócitos param de funcionar e o cabelo fica branco. Então, quando o cabelo fica branco, quando a gente vai envelhecendo, é porque a gente está perdendo esses melanócitos começam a parar de funcionar. Eles deixam de produzir o quê? A melanina. E, consequentemente, o cabelo vai ficando branco, certo? Aqui a gente vê um pelo com a deformação, tá vendo a cutícula aqui toda rompida. Toda rompida. Outro que a gente começou, né? Estou falando ainda sobre pelos, a gente tem a glândula sebácea, como eu falei para vocês, que é a produção de sebo, e ela está influenciada sobre os hormônios andrógenos, então está, né, diretamente ligada à produção ou não dessa secreção, desse sebo, que não deixa de que são lipídios. Problemas hormonais, problemas de estresse, faz com que ocorra uma maior produção de sebo nas glândulas sebáceas dos pelos. E, consequentemente, a pessoa, quando está estressada, ela pode começar a ficar com esse cabelo mais oleoso, principalmente as pessoas que têm problema de cabelos oleosos. O outro é o músculo erector, que ele é formado, né, por um conjunto de fibras musculares, que tem como objetivo, né, como eu falei para você, o levantamento desse pelo. E elas estão ancoradas a um ponto próximo da derme, através de outra extremidade. Então, a gente tem um músculo lá que ele vai fazer, né, para levantamento ou o abaixamento desse pelo, certo? Vai depender também muito do estado do paciente, da pessoa,
e está ligado muito ao sistema nervoso simpático e parasimpático. Aqui, gente, a gente consegue perceber as fases de crescimento do cabelo. Então, o cabelo, ele cresce, né? A gente tem a primeira fase aqui, ó, que é a fase anagênese, ou anágenes, que o cabelo ocorre de 3 a 7 dias, certo? Sobrancelha, 4 milímetros, né? E 80 a 90 os cabelos. Outra fase é a fase de transição, certo? Que é a catagênese, que é a fase de transição. E a telógênese, ou a telogênese, que é o repouso ou a queda. É a fase de eliminação dos cabelos mortos. Dura de 5 a 6 semanas, certo? E nessa fase, os cabelos maturam para então caírem do couro cabeludo. Então, o cabelo, ele cresce, ele nasce, né? Ele vai passar por um período de transição, um tempo, e depois ele vai morrer, para que possa ser restabelecido um novo ciclo de cabelos. Então, por isso que a gente tem essa queda normal de cabelos, porque é normal que isso aconteça, certo? E aqui a gente vê a diferença entre as raças, né, a cor, né, o tipo de cabelo, asiáticos, africanos e caucasianos. Caucasianos são pessoas da pele branca. Asiático, ele cresce 1 centímetro a cada mês. Os africanos, 0,9 centímetros ao mês. E os caucasianos, eles crescem 1,2 centímetros ao mês. Então, por isso que os asiáticos, né, os cabelos crescem mais rápido. A densidade, então, que é a densidade do tipo de cabelo. Então, o cabelo asiático vai ter uma densidade, os africanos têm uma densidade maior e os caucasianos ainda maior. A característica dos asiáticos, o modo como o folículo está implantado, faz com que o cabelo reto, perpendicular ao couro cabeludo, são as características. Os africanos, como o cabelo cresce quase paralelo ao couro cabeludo, ele cresce enrolado nele mesmo. E os caucasianos crescem no ângulo oblíquo ao couro cabeludo. E ele é levemente curvado. Então, são características. Isso é muito importante na formulação de um shampoo ou de um condicionador, porque você precisa levar em consideração a origem desse cabelo. Então, a gente não pode usar um produto asiático com cabelo africano, nem vice-versa. Então, a gente precisa adaptar. Aí chega aqui o problema do Brasil, né? Porque nós somos uma mistura. Então, é difícil ter um cabelo que seja asiático, um cabelo que seja africano, um caucasiano. Precisa estar por isso que a indústria de dermo, a indústria de cosmética para cabelo, não só para cabelo, mas também para pele, né? Ela precisa se adaptar aqui para o Brasil. Então, muita gente vai lá na Europa, compra um shampoo caríssimo e acredita que vai ficar bonito o cabelo aqui. Quando chega aqui, o cabelo não fica bonito, porque é um produto feito para um cabelo que cresce no ângulo oblíquo ao couro cabeludo. E o nosso cabelo não vai crescer, a não ser que você seja, né, seja de origem caucasiana, não seja nessa mistura. Então, a gente precisa desenvolver aqui no Brasil produtos que esteja de acordo com a nossa realidade, que é diferente. Certo, gente? Então, assim, aqui foi só um começo para a gente entender um pouquinho de cabelo. E agora vai ficar a nossa aula de cosmetologia, né? Assim, sobre a produção de um shampoo, para as meninas que vão falar sobre shampoo. Cosmético capilar, que tem por objetivo a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo. Essa é uma definição mais antiga, porque hoje em dia a gente já tem shampoos que tratam o cabelo. Então, no passado o shampoo era extremamente para limpar, mas hoje em dia a gente não só limpa, mas também se trata o cabelo. Os shampoos, eles têm por objetivo a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo. Eles devem deixar os cabelos soltos, leves, brilhantes e fáceis de pentear. Eles têm que conferir uma ordem nesses fios, mas não pode deixar esse cabelo eletrizado e não pode modificar o pH do couro cabeludo. Então, eles têm que ser formulados de acordo com o pH do couro cabeludo, certo? Propriedades: facilitar, né, precisa se espalhar, né, ao fio essa formulação. Elas podem ser mas, porém, né, a gente sabe que o shampoo, quanto mais ele espuma, mais a gente tem o lauril sulfato de sódio, que é um espumante para fazer essa espuma mesmo. E esse sal, né, colocar sal no shampoo, que dá essa característica de espuma, agride os fios do cabelo. Então, a gente tem
essa sensação que para o cabelo estar lavado, ele precisa fazer aquela espuma, né? Bastante espuma, mas não necessariamente. Para fazer aquela espuma, se coloca uma quantidade de sal muito alta. E essa quantidade de sal, principalmente o lauril sulfato de sódio, faz com que esse shampoo agrida os fios do cabelo. Então, shampoo muito barato, gente, faz espuma. Não sei se vocês já perceberam. Se você comprar um shampoo da Kerastase, que custa R$ 300, você vai ver que você tem uma dificuldade de fazer espuma no cabelo. Ele faz muito pouca espuma. Mas se você compra um shampoo baratinho, você vai ver que espuma rapidinho. Um pouquinho que você coloca, já faz uma espuma. Porque tem muito sal. E não é legal isso pro fio do cabelo. Agride o fio do cabelo. Vai tirar a queratina do fio do cabelo. Aquela queratina que a gente viu lá na cutícula. Que é necessário para a proteção do cabelo. O cabelo vai ficar quebradiço. Certo? E ele deve ter o pH do fio do cabelo. O pH tem que estar em... Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Pode na minha falar. ignorância, achava que quando não espumava, que não prestava o shampoo. Eu já comprei um shampoo assim. Acho que foi da Né, a Ecos. gente Rapaz, eu pensa... ficava com ódio do shampoo, porque o shampoo não espumava. Eu achava que ele não prestava. Tá vendo? A gente pensa isso mesmo. Quando a gente pega um shampoo e o shampoo não espuma, você acha que o shampoo não presta. Mas na realidade, o shampoo bom. Se você comprar um shampoo caro, um shampoo bom, você vai ver que o shampoo quase não faz espuma. Porque a quantidade de sal, de lauril é pouco. E outra coisa, às vezes, gente, muito shampoo tem NaCl, tem cloreto. Se você comprar um shampoo muito barato, ele tem cloreto de sal, ele tem sal de cozinha para dar espuma. E aí, pior ainda, e tem muitos shampoos que colocam assim, sem sal, e coloca o lauril sulfato de sódio, que é um sal, só não é o sal de cozinha. Então, a indústria faz isso porque, como o pessoal não tem NaCl, não tem sal, mas tem outro tipo de sal, porque tem sal para deixar fazer aquela espuma, certo? A gente vai estudar sobre esse tipo de sal, certo? Que Professora, é justamente. Diga, pode falar. como a senhora deu o tempo, né, para a gente perguntar, a senhora estava falando sobre as glândulas, sobre essa glândula sebácea, se não me engano, sobre a questão dos Sim, hormônios, e falou também do isso. pelo branco. A parte do pelo branco é questão do problema da célula? Existe, no caso, algum produto que possa se utilizar para que isso possa ser resolvido ou não? Não, a questão da produção exacerbada de sebo, sim, porque se você está com algum distúrbio hormonal, você pode equilibrar esses hormônios, principalmente os hormônios andrógenos, que são os hormônios responsáveis pela produção de sebo. E aí, esses hormônios não tem apenas só a produção de sebo dos fios do cabelo, mas ele tem a produção de sebo, por exemplo, do rosto, da pele do rosto. Aí vai levar o paciente a ter muita acne de grau 3, né, que é aquela acne mais severa, a pele extremamente Sim. oleosa do rosto, das costas. Então ele vai tomar um medicamento. Se for mulher, existem alguns tipos de anticoncepcionais específicos que vai mexer nesses hormônios andrógenos e aí vai conseguir regularizar. Agora, a questão do fio do cabelo branco, se sabe hoje também que o estresse promove a morte desses melanócitos, a destruição desses melanócitos, deixando o cabelo mais branco. Então, todo mundo que começa a ter muitas preocupações, aparece logo lá um cabelo branco, né? É verdade, sim. O estresse já Sim. tem pesquisas mostrando que deixa o cabelo branco, sim, porque ele mata lá os melanócitos. Mas não tem nada que se possa reverter isso via oral. Existem algumas coisas que muitas pessoas falando que alguns tipos de medicamento ou de suplemento possa ajudar, mas não existe nenhuma comprovação científica que realmente consiga retardar o aparecimento de cabelos brancos. Não existe. Então, assim, o que se Porque eu fala. falo isso porque tem uma amiga minha que ela é nova, né? E tem vários fios brancos. Ela pinta, mas não resolve. Mas, além disso, além do estresse e além do. Existe também a carga genética. Então, existe a probabilidade. Tem pessoas, né, que mesmo que não tenha nenhum. Não está sofrendo um processo, né, não está muito estressada, mas já começa a ter cabelos brancos. Isso também vai muito. Provavelmente a mãe dela, a avó dela,
começou a apresentar cabelos brancos cedo. E aí, ela também tem. Eu tenho uma amiga também que ela tem minha idade e ela tem a cabeça quase toda branca, por conta de ser genético. Então, tem Sim, um sim. gene lá específico que vai determinar o tempo em que você terá seu cabelo branco. E algumas pessoas têm isso mais cedo que outras. Infelizmente, só vai conseguir resolver pintando, né? Não vai ter jeito, vai ter um Entendi. Eu assunto de estava lendo cabelos aqui brancos. sobre as glândulas sebáceas, questão do Ah, sebo que a senhora falou. pode falar. Então, já que é um caso hormonal, então pode ser resolvido, né? Que Sim, eles até colocaram aqui imagens, né? Que tem pessoas que têm atrás da orelha, pessoas que são mais fortes, né? Embaixo dos seios, isso, mamilos, essas coisas que quase no corpo todo, praticamente. exato. É o que eu falei Então, para você, né? já que é uma questão hormonal, então pode ser resolvida, né? Pode ser resolvido sim. Porque não é normal, né? A pessoa começar a produzir essa quantidade exacerbada de lipídios de sebo pelas glândulas sebáceas. Então, provavelmente, é um processo hormonal. E aí tem realmente como resolver. Você vai lá tomar, você vai no endocrinologista, ele vai pedir todos os seus exames hormonais para saber o que está desregulado, o que está desregularizado, se é algum problema no ovário, né, nos hormônios. Endometriose, né, é uma das causas também. Isso, ou se a pessoa tem um processo de endometriose, o que é que ela tem para que está fazendo essa produção. E aí, como eu falei para você, né, a pessoa fica não só no cabelo que fica oleoso, o rosto fica oleoso, começa a surgir acne, aí consegue surgir, se a pessoa for mais gordinha, né, acne nas costas, acne nos seios, e aí pronto, é terrível, né? E além Terrível. disso, e o estresse também, né? O estresse faz isso, né? Obrigada pela tirar minha dúvida. O estresse deixa você de cabelo branco, de cabelo branco e que tem facilidade para cabelo oleoso, o cabelo fica oleoso, né? Terrível. Mas infelizmente. E aí a gente pode usar, né, os shampoos para fazer isso, né? Para melhorar, limpar, né, esse sebo que tem lá. E aí, eu nem está aqui no slide, mas eu me lembrei agora, com essa produção exacerbada de sebo, vem o que, gente? Aliado? Caspa, não é? Eu ia Começa falar de caspa agora. exatamente, começa a produzir caspa, começa a epiderme lá do fio, naquela parte mais externa do fio, começa a sair, a se desprender, e aí começa a ter todo aquele processo de caspa terrível, né? E aí acontece o quê? Vai ali e mora o quê? Um fungo vai lá e mora ali, se deposita ali, e aí começa, né, aquela confusão toda em, um, em uma patologia que se chama dermatite seborreica, que é uma produção exacerbada de sebo aliado a um fungo que vai habitar ali. Esse fungo chama Malacésia fufu, é o nome do fungo que deposita ali e ele fica ali terrível, ocasionando purido, um processo infeccioso, né? Muitas vezes, a depender dessa dermatite, a pessoa começa a produzir até a secreção, a produção de pus, e aí terrível. Para Vixe. conseguir regularizar, precisa de quê? Tinha um shampoo. Aí vinha a produção de shampoo. Então, o shampoo, gente, como eu falei para vocês, né? Deixa de ter aquele conceito inicial de limpeza. Na realidade, o shampoo ali vai matar o fungo. Ali você vai colocar, por exemplo, um cetaconazol, vai colocar uma menta para dar aquela sensação de refrescor. Então, não sei se vocês já tiveram caspa ou conhece alguém na vida que teve. A Todo professora tem um shampoo. produto que as pessoas, Pode falar. a maioria das mulheres usam no cabelo, né? É progressiva. Tem outro também, que eu esqueci o nome agora, e que faz esse processo no capilar que parece ser caspa, mas não é. Não é, ali não é caspa. Na verdade, é um Uma descamamento descamação, né? do couro cabeludo. Quando Exato, porque ocorre isso, parecendo que cria com uma caspazinha, né? Mas não é não. ali não é caspa, não. Ali é porque a agressão do couro cabeludo, né? E aí começa a depositar o produto ali em cima do couro cabeludo e depois ele vai sendo liberado. E a gente pensa que é Isso. caspa. Por Mas se você... exemplo, meu esposo tem, por estresse, sai até na sobrancelha e na barba. É dermatite seborreica, né, que ele tem. Tem gente que tem na orelha também. Na orelha, E de minha menina esses na testa. dias,
Nos cílios dela, tá percebendo que tava Também. sempre saindo aí pro... Mas no cílio, muitas vezes, que não, Galinha, é nos cílios que é a caspazinha, por conta isso, do estresse também. Da isso. oleosidade, é passou sabonete Olha, de glicerina, eu tô lavando. você pode lavar também, sabe com o quê? Com shampoo Johnson também, é muito bom. Se você Foi lavar esse mesmo que eu comprei, o Johnson. Foi o que ela Johnson mandou. neutro, o Johnson neutro, você lava. Neutro. A Foi. pele dela é extremamente oleosa também, né? E tem que tomar cuidado, porque Mas já o cabelo não é. pra você ver, né? E aí, Incrível. muitas vezes o fungo também se deposita ali, e aí complica. Então, assim, criando aquela crostazinha nos cílios. E aí, o que acontece? No folículo pilosebáceo, ele começa a ficar obstruído, e aí a região onde chega sangue começa a ser obstruída e o pelo do cílio cai. E aí a pessoa fica sem pelo na região dos cílios. Por isso que tem que tomar cuidado com ela, para não deixar lavar todos os dias direitinho para tirar essa oleosidade. E Menino. minha Eu mãe tava também é assim. observando, aí tava vendo os carocinhos. Minha mãe é assim Aí eu também. levei logo no oftalmo, né? Que fiquei preocupada, mas aí ela explicou. Não é nada demais, não. É assim, ela vai ter isso sempre, né? E se passar por um processo de estresse, aumenta mais. E agora, né, dentro de casa, nessa agonia toda, aí fica estressada, né? Agonia. É, Mas já o cabelo é muito ressecado, já não sei mais o que passar. Já comprei do caro, do mais barato e e não não tô resolveu. tendo. Não, eu não sei se é a mudança de fase, de idade. Tá Ela tem muito, quantos ela anos? tem um cabelo muito grande, é liso, só que tá embolando muito. Já pensei até em Olha, cortar. da menina Eu não aqui. corto, não, Ah, mulher. não conta das meninas aqui, você não sabe o que aconteceu. Eu fiquei dando. Nessa primeira semana de aula nessas plataformas, eu fiquei muito estressada, porque eu tive que me adaptar a essa tecnologia, e eu não sou muito boa de tecnologia, eu tive que aprender, e eu ficava estressada, porque, gente, a internet caía, era uma confusão, porque começou primeiro na outra faculdade, né, depois que veio para cá. Quando veio para a Unima, eu já estava mais tranquila. E aí eu não consegui, Lara e Leste penteou o cabelo, elas não pentearam o cabelo. Criou um nó, o cabelo todo eu tive que cortar para tirar o nó, Ai, meu porque eu Deus, não ela não pôde consegui vestir. tirar os nós. Misericórdia. Elas ficaram 2 semanas sem pentear o cabelo. Aí Oh, meu Deus. cortar, assim, terrível. Mas assim, não teve jeito de tirar o nó, não teve jeito. Mas quando a criança vai virando adolescente, os hormônios também começam aí, o cabelo começa a mudar. Eu não sei se vocês lembram de vocês, mas, por exemplo, quando eu era menina, meu cabelo era muito mais liso. Quando eu virei adolescente, ele começou a ondular. Então o cabelo muda, vai mudando É na isso. adolescência. Ele muda, ele não fica igual à infância, não. Se você olhar sua foto, a foto de vocês criança, o seu cabelo era totalmente diferente de hoje. E não é porque tem Verdade. química, porque se você deixar Ainda seu mais com cabelo os produtos que a gente natural, passa também. mas se você deixar ele voltar ao natural, você vai ver que não é a mesma coisa de antes. Então, É. É, não. muda muito. Mas essa questão da caspa, gente, o shampoo de caspa é bem interessante. Geralmente ele é feito um shampoo, né? A base, um cetaconazol, um antifúngico e algo que deixa uma refrescância, né? E aí a gente tem o mentol. Então todo shampoo anti-caspa tem cetaconazol, mentol e o shampoo base. E aí vai ajudar, vai resolver, né? Porque vai matar o fungos e o mentol acaba dando também uma refrescância, né, Ah, eu já no gosto de corpo. usar shampoo com mentol, Excelente, é porque massa. deixa uma refrescância mesmo. Muito bom. Eu Deixa... adoro. Exato. Mas assim, quando a gente fizer um shampoo, lá na Unime tem mentol, gente, tem bastante mentol. E o mentol a gente consegue solubilizar ele fácil, fácil no shampoo. É bem fácil você. Vamos colocar um pouquinho de mentol para dar essa refrescância, né? Fica bem legal. Vai ficar bom. Mas qual é a composição básica desse shampoo, certo, gente? Eu preciso de um agente de limpeza. Peraí que eu mexi aqui nessa porcaria desse slide aqui, peraí. Peraí, Contra o menos, pronto. Contra o menos. Quem for pegar shampoo aí, Contra já o tira um menos. print aí, ó. É verdade, eu tiro, mas eu vou dar contra ou menos, É. Nem para ser minha equipe. né? Vamos ver, né? Deixa aqui, E aí, Luiz. apertou?
Não, tô procurando menos. Olha o que eu fiz, peraí, deixa eu pedir ajuda dos universitários aqui. Como é que mudou? É só apertar Ctrl menos que a tela volta. Obrigada, pronto. Obrigada. Deu certo? Então, deu certo, obrigada. Qual é a composição? Um agente de limpeza, uma estabilizante de espuma, que a gente vai estudar, um agente espessante, o condicionador vai ser opcional, né? Um conservante, uma essênciazinha para dar um cheiro e o corante se a gente quiser colocar uma cozinha no shampoo, certo? Então a gente vai estudar o primeiro agente de limpeza, né? Então vamos falar. Então esses agentes eles podem ser primários ou secundários. O primário tem que ser uma ação detergente e um poder espumógeno. E para isso, gente, o que dá é isso, o que dá ação detergente, aquele poder de espuma que eu falei para vocês, são os tensoativos, certo? Tensoativos, vou falar bastante de tensoativos. Geralmente a concentração é de 15 a 20%. E o secundário, ele vai melhorar as propriedades dos tensoativos e reduzir a irritabilidade ocular e cutânea, né? Então, eu preciso tirar, né, para o shampoo não arder muito nos olhos, certo? O primeiro tensoativo é o tensoativo aniônico. Como é formado esse tensoativo? O tensoativo, gente, ele é formado... Tem uma zoada, não dá pra esconder? Tá ruim. Uma zoada assim, né? Parece que tá passando um vento. Alguém pode tirar? Pronto. Então vamos lá. Tensoativo, gente. O que é esse tensoativo? O tensoativo, eles são formados por uma cadeia apolar e uma parte polar. Uma parte que tem cargas, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, eu tenho um corpo desse tensoativo. Esse corpo, geralmente, ele é formado por ácidos graxos. Então, a maioria, certo, do tensoativo, o tensoativo é o que faz aquele poder da espuma, que você deixa aquele shampoo com bastante espuma. Então, eu tenho alguns tipos de tensoativo. Os tensoativos é justamente para formar essa espuma. E eu tenho diversos tipos de tensoativos. Todos são formados por uma cadeia de ácidos graxos e uma cabeça. E essa cabeça ela pode ser catiônica, aniônica ou ela pode ser anfótera. Mas eu vou falar um pouquinho para cada, um pouquinho de cada. O meu primeiro tensoativo é um tensoativo aniônico. Ele é formado por uma cadeia, certo? De hidrocarbonetos proveniente de ácidos graxos. Então, a gente tem aqui tudo isso aqui, né? São ácidos provenientes de ácidos graxos. E aqui eu tenho essa estrutura aqui que a gente chama da cabeça. No caso aqui, essa estrutura, ele é um ânion, certo? Ó, é um ânion aqui, ó. Então, eu tenho um ânion. Então, eu tenho um hidrocarboneto aqui, né? Proveniente de um ácido graxo. E toda vez que eu tiver um ânion, eu tenho um tensoativo aniônico. Esse lauril sulfato de sódio, que eu falei para vocês, que é o responsável por fazer espuma, é o que tem a maioria dos shampoos. A maioria dos shampoos eu tenho o lauril sulfato de sódio. É o mais barato. Ele é um tensoativo aniônico. Ele vai ter essa estrutura, essa cauda de hidrocarboneto, que é proveniente de um ácido graxo, mas é essa estrutura aqui, que é a estrutura que é um ânion. Então, por exemplo, gente, é uma coisa interessante, né? No passado, não sei se vocês ouviram falar, mas o pessoal fazia sabão para lavar roupa com sebo de animal mais hidróxido de amônia, mais soda cáustica. E aí misturava lá, aquecia e formava um sabãozinho, colocava cinza, né? E aí formava um sabão, o pessoal lavava roupa. O que é isso? Estava formando um tensoativo. Estava reagindo um lipídio, porque o sebo de animal ele é um triacilglicerol, é um lipídio de armazenamento. E quando eu colocava o hidróxido de sódio, se formava um tensoativo, se formava um sal
com um radical, com uma estrutura de um lipídio, que era do lipídio de armazenamento, né, que era do sebo do animal, com a cabeça polar, com a cabeça positiva. Ele tinha um hidróxido de sódio, tinha um tensoativo positivo. Então, se fazia sabão no passado assim, e alguns lugares também ainda fazem, né? Sabão proveniente de sebo de animal com soda cáustica. E o nome sabão, gente, é interessante que deu origem por conta de um rio lá na Europa, que agora eu esqueci o nome do país, mas depois eu me lembro. E esse rio, ele escorria muito sebo de animal, proveniente de oferendas. E as mulheres começaram a perceber que era fácil lavar roupa ali. Era muito fácil lavar roupa ali por conta desse sebo. E aí foi juntando, e com o tempo foi juntando o sebo de animal com o hidróxido, com a soda cáustica, deu resultado com o sabão. O sabão é um tensoativo, é responsável pela espuma, né? Na realidade, como eu falei para vocês, eu preciso de um tensoativo para o meu shampoo, porque esse tensoativo, gente, como é que ele é formado? Ele tem uma parte apolar, que é esse radical, essa parte aqui que vocês estão vendo, proveniente de um ácido graxo, e essa cabeça polar, né? E como é que ele ocorre? Esse tensoativo, ele vai, a parte apolar, interagir com a sujeira, e a parte polar vai interagir com a água. Então, eles conseguem interagir assim e conseguem arrastar a sujeira. Então, eu preciso de um tensoativo para o meu shampoo, claro. Eu só não posso ter uma quantidade exacerbada de tensoativos, porque eu vou danificar o meu cabelo. Por exemplo, aqui, o lauril sulfato de sódio tem sódio. O sódio, ele danifica mais as estruturas do meu couro cabeludo do que outros tensoativos. Aqui, eu tenho cetil estearil sulfato de sódio. Eu tenho aqui, ó, gente, tudo isso aqui é o meu hidrocarboneto proveniente de um lipídio, e aqui eu tenho minha estrutura negativa, eu tenho minha cabeça aqui que é negativa, e ela vai conseguir interagir com a água, e essa parte aqui consegue interagir com a sujeira. Outro aniônico é esse aqui, que é o lauril sulfato de amônio. Na verdade, ele trocou o sódio pela amônia, né? Outros aqui, o lauril sulfato, manoeltalamina. Esse aqui, os shampoos mais caros, ele já tem essa daqui, que ele é melhor do que o lauril sulfato de sódio. Ou o lauril sulfato trietolamina, que a gente chama de TEA, e o outro de MEA, certo? Então, a maioria dos shampoos, eles já estão substituindo os tensoativos por esses dois aqui, certo? Então, eu tenho um tensoativo aniônico. Aqui eu tenho outros tipos de tensoativo, né? Então, aqui eu já tinha falado, né? E muitos, né, tensoativos, como eu falei para vocês, o lauril sulfato de amônio e o lauril sulfato, o TEA e o MEA, eles acabam diminuindo o poder de irritação, né? Então, são melhores, né, do que o lauril sulfato de sódio, que é esse aqui. Muitas vezes, eles são responsáveis, esses dois aqui, né, por uma reação com óxido de eteno. Então, eles também, nessa parte aqui, eles conseguem reagir e transformar em álcool graxo sulfado etoxilado, porque eu consigo formar ele a partir de uma reação de óxido de eteno, certo? Bom, então, esses tensoativos aniônicos, gente, eles são extremamente alcalinos em solução, e isso danifica. Forma o calcário da água, sais de cálcios insolúveis que se depositam no cabelo, tornando os cabelos quebradiços e ásperos. A concentração utilizada é de 20% a 30% e é indicado em cabelos oleosos. Então, se você tem um cabelo oleoso, a gente vai reagir, vai colocar lá um tensoativo aniônico. Na realidade, os tensoativos aniônicos, eles são bastante usados na indústria do cosmético, certo? A maioria são todos tensoativos aniônicos. Aliás, todos, né, são tensoativos aniônicos. Eu também, gente, eu tenho tensoativos anfóteros. Esses tensoativos anfóteros, ele
espessa a solução e diminui a irritabilidade dos tensoativos aniônicos. Aí a gente tem a cocobetaína, a coalmidoetilbetaína, todos derivados dessa estrutura de betaína. Então a gente tem aqui, ó, eles são anfóteros porque eles podem se comportar, né, como cátios ou como ânions, dependendo de onde ele será colocado, da sua situação, do couro cabeludo, do pH que esse couro cabeludo ele está se comportando. Então, ele pode utilizar das duas formas, né? Ele vai se comportar como cátio ou como ânion. Então, esses aqui, eles são mais utilizados para shampoos que custam um poder aquisitivo maior, né? O shampoo mais caro. Então, se você vê lá, cocobetaína, você pode ter certeza que ele vai ser um tensoativo anfótero, certo? E ele vai ser muito utilizado para diminuir a irritabilidade dos tensoativos aniônicos, principalmente, né, das estruturas chamadas como betaína, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí nesse slide aqui, certo? Então, a gente pode perceber aqui um caráter anfótero, ó, esse nitrogênio positivo e com o CO- né, negativo. Então, essa parte aqui ele vai se comportar ou como cátio ou como ânion. Os tensoativos anfóteros, gente, devem ser associados a outros tensoativos para modular as propriedades de lavagem e espuma, porque eu falei para vocês, eles não fazem muita espuma, então você acaba, para dar essa sensação de limpeza e de espuma, coloca um pouquinho, por exemplo, de outros tensoativos. E ele é utilizado para shampoos de uso frequente, para aquelas pessoas que precisam lavar o cabelo todos os dias, ou para shampoos de bebê. Então, para os shampoos de bebê, eu tenho esse tipo aqui, ó, gente, de tensoativos. É por isso que não arde os olhos. Shampoo Johnson não arde os olhos, porque ele tem tensoativos anfóteros. E os outros shampoos do dia a dia que a gente usa, arde muito os olhos, porque ele tem alguns tipos de tensoativos aniônicos, por exemplo, o lauril sulfato de sódio, que é um sal e que vai ter, né, um Na lá bastante na sua estrutura, que vai promover essa irritabilidade. A concentração usual é de 1 a 10% de tensoativos anfóteros, certo? Eu também tenho tensoativos não iônicos, ou seja, aquela parte lá, né, da cabeça, ela não está ligada, ela não é nem um cátio, nem um ânion. Então, eles são não iônicos. De 1 a 5% é a sua concentração, é a compatibilidade com a maioria das matérias-primas, baixa irritabilidade na pele e aos olhos, alto poder de redução da tensão interfacial, baixo poder de detergência, ou seja, não tira muita sujeira, baixo poder de espuma também, ele não forma muita espuma, possui um efeito sobreergodurante, reduz o respeito dos ressecamentos causados pelos tensoativos aniônicos, ajuda na solubilização da essência. Então, eu posso usar um tensoativo aniônico e posso colocar um pouquinho aqui do meu tensoativo não iônico também, e aí ajudar nessa estabilização do meu shampoo com menos irritabilidade, né? E até ajudando na solubilização da essência do meu shampoo. E quais são as alcanolamidas de ácidos graxos e de coco? Então, ele é bem utilizado na indústria cosmética. Ele também é eficiente estabilizador de espuma e promove, né, favorece a formação de uma espuma de pequenas bolhas, as quais apresentam maior estabilidade. Então, ele é muito usado na indústria cosmética. Concentração de 1 a 5% também. Outros tensoativos não iônicos são os alquil-poliglicosídeos. Esses alquil-poliglicosídeos são glicosídeos, são poliglicosídeos, são oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos, eles são alquilados. Um exemplo é a glicose de milho e os ácidos graxos do óleo do coco. Outro tipo muito usado são os lauril poliglicosídeo, que é uma reação do lauril sulfato de sódio com alguns tipos de glicosídeos. E aí ele recebe o nome na indústria de Plantarém 1200.
é muito utilizado na indústria, é muito utilizado na farmácia de manipulação. A maioria das vezes se utiliza esse Plantarém 1200, que é o código dele, né? O nome dele, como se usa. E o poder espaçante é estabilizador da espuma com baixa irritação. E o Deocil poliglicosídeo, que a gente chama de Plantarém 2000, também é muito utilizado na indústria, só que ele é um pouquinho mais caro do que o Plantarém 1200. Ele é um pouquinho mais caro. Então, geralmente, na farmácia de manipulação, a gente utiliza o Lauril poliglicosídeo, que é o Plantarém 1200, certo? Como limpam, aqui está um exemplo, né, de como limpam. Então, a gente vê aqui essa estrutura daqui, né? Então, a gente pode ver aqui como ocorre a formação da limpeza, ó. Então, ele vai colocando aqui, ó, até ela pegar toda aqui, ó, aquilo que ela consegue capturar no extenso ativo, certo? Então, o extenso ativo serve para retirada dessa sujeira. Bom, as vantagens e desvantagens, né? Aniônico, ele tem um excelente poder de limpador e ele é utilizado para cabelos ásperos. Então, é utilizado para cabelos ásperos. O não iônico, ele deixa o cabelo maleável, limpa pouco. E os anfóteros não irritam os olhos, deixa os cabelos maleáveis e limpa pouco também. Então, geralmente, os shampoos que tem, né, que são com formulações bem equipadas, geralmente a indústria, ela mistura o aniônico com o anfótero, geralmente. Ou o aniônico com o não iônico. Então, coloca um pouquinho dessa mistura, mas, como eu falei para vocês, tanto o aniônico como o não iônico são mais caros, então, muitas vezes, o não aniônico e o anfótero são muito caros, a indústria prefere utilizar o aniônico, bastante aniônico, porque ele vai limpar bastante, vai fazer bastante espuma, e aí fica mais barato também, né, para se manipular. Catiônicos é utilizado para condicionador e alguns shampoos, mas não é utilizado muito na indústria cosmética, para shampoos. Eles facilitam desembaraçar dos cabelos e diminuir a eletricidade estática. Ele é muito mais utilizado, gente, nos condicionadores do que no shampoo. Tem afinidade pela queratina, é difícil de lavar, são feitos como os não iônicos também, certo? E eles são, como eu te falei, mais utilizados na questão dos condicionadores. E eles não são muito utilizados justamente porque eles são incompatíveis com os aniônicos. Então, por isso que eles não são muito usados. Exemplos, cloretos de oleocônico, etersulfato de isotearil, também são exemplos de catiônicos. Como são os catiônicos? Eles têm uma cauda apolar, formada por um hidrocarboneto proveniente de um lipídios, e a cabeça dele é formada de cátions. Então, tem um cátion aí formando, certo? Bom, o pH dos produtos capilares. Então, os produtos que precisam abrir a cutícula do fio para mudar a estrutura da fibra capilar tem pH alcalino. Quem que faz isso, gente? Coloração, alisamento, relaxamento, porque vocês viram lá a estrutura do fio, né? Formado por cutículas de queratina, proteína altamente densa. Para eu conseguir entrar no meu fio, eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir a cutícula. Aí, para abrir a cutícula, eu preciso colocar um pH alcalino. Porém, a abertura dessa cutícula deixa o cabelo sem vida. O pH mais alcalino, ele favorece a viscosidade do shampoo, de 8 para cima, e pode causar divisão do fio, a famosa ponta dupla. Então, alguns shampoos, olhe lá, quando vocês forem comprar shampoos, se o pH do shampoo, se o pH do shampoo tiver muito alcalino, ele vai tirar a queratina, ele vai quebrar a cutícula. Por que bota pH alcalino? Aquela viscosidade, aquele aspecto leitoso, viscoso do shampoo que a gente acha bonito, ali, eu preciso deixar viscosidade, chama de viscosidade. Aquela viscosidade acontece em pH 8. Então, quando você vê um shampoo que faz muita espuma, um shampoo muito viscoso, não é um shampoo legal, certo?
É um shampoo Leblanc, aquele shampoo grosso, bem viscoso, ele geralmente tem pH alcalino e vai tirar a proteção do cabelo, vai tirar a queratina do cabelo, certo? Agora, olha que interessante, o pH ácido fecha a cutícula capilar e ajuda a preservar a cor do cabelo. A cor do cabelo de outros tratamentos hidratantes. Então, qual é o ideal da gente, gente? Um shampoo com pH ácido. O pH geralmente é de 4 a 5. Levemente ácido, né? E por quê? Porque se eu ficar um shampoo extremamente ácido, também não vai fazer bem e vai deixar os cabelos rebeldes. Então, eu preciso de um pH de 4 a 5, certo? Outra coisa utilizada são os espessantes, né, que eu preciso. São exemplos de eletrólitos utilizados no shampoo, como cloreto de sódio, citrato de sódio e fosfato de sódio, que são espessantes. O cloreto de sódio é utilizado para espessar os shampoos aniônicos. O NaCl tem a concentração de soro fisiológico 0,9, não provoca danos aos couro cabeludo. Então, eu posso utilizar esse cloreto de sódio com concentração de 0,9, que é a concentração do soro, certo? Porém, o excesso de sal, ele vai gerar uma multidão de micelas. E isso não é legal, porque ele vai diminuir a viscosidade do fio também, certo? Na realidade, essa formação das micelas é formado por conta desses lipídios, né, dessa estrutura, onde eles se colocam de uma forma que tenha a sua parte positiva internamente e a sua parte apolar na sua forma externamente, formando as micelas. Certo, gente? Falar. As micelas são esses fios que a gente chama de parentes, é isso? Eu não entendi, filho. Eu não entendi, Rafa. Ou essas micelas que a senhora fala, esses fios que a gente chama de parentes, que ficam tipo como se fossem uns fios novinhos, não? Os fios, a ponta dupla que você está falando? Não, seria esses fios que ficam quando a gente faz rabo de cavalo, por exemplo, depois de um tempo fica uns fios. Não, É isso ou não? não. Aqueles fios ali, quando ali são fios novos que estão crescendo. Então, assim, por exemplo, quando você faz um rabo de cavalo, e às vezes você percebe que tem vários fiozinhos pequenininhos, né? Que às vezes ele eletriza e fica tudo aparecendo, né? Muitas vezes aquilo ali é o cabelo que cresceu e está nascendo, só que ele está caindo antes de completar o ciclo de vida dele. Nem deu tempo do cabelo crescer e já caiu. E aí começa aqueles vários fios pequenininhos ali que está crescendo, chama de para-raio, né? Que fica ridículo, que a gente odeia, né? Então é por conta disso. As micelas, elas são formadas por gotículas de lipídios. Esses lipídios, eles fazem uma estrutura parecendo uma bolsinha, onde dentro desse lipídio, dentro dessa estrutura, eu consigo captar as sujeiras. Esses lipídios, essa estrutura de micela, é até formado na água micelar, né, para fazer a limpeza de rosto, que é muito, muito legal. Os lipídios, eles fazem o seguinte: a sua cabeça polar fica na fase interna e a sua estrutura apolar fica na fase externa. Então, eles fazem como se fosse um círculo, né? E dentro fica um buraquinho, e ali dentro fica a sujeira. A sujeira fica contida ali. E acontece isso porque os lipídios, eles são estruturas anfóteras. Elas têm uma parte polar e uma parte apolar. Então, e aí o que acontece? Consegue captar essa sujeira para dentro, para o buraquinho que fica formado nessa estrutura, e aí consegue dar uma limpeza melhor. E se eu tenho um excesso de sal, ele vai gerar uma multidão de micelas cilíndricas e vai diminuir a viscosidade. Só que essa quantidade exagerada também de micelas não é interessante para o shampoo, porque o shampoo ele fica muito fluido, fica muito sem viscosidade. E aí também não é legal, como eu falei para vocês, né? Eu também preciso de viscosidade, mas eu preciso na medida certa para eu ter um shampoo legal. Mas então a gente não consegue ver a olho nu, então. Não consegue ver, não consegue ver. Consegue ver. Mas olha, quando você tem se você pegar, você vai conseguir ver, sabe como? Se você colocar água e colocar umas gotículas de óleo, você vai conseguir ver
uma estrutura que, claro, que a gente vai conseguir ver olho nu, né? Porque a gente vai conseguir ver as moléculas de lipídios. Mas você vai conseguir ver essas gotículas flutuando na água, porque ela não vai conseguir se misturar. É como se fosse uma micela. As micelas, elas sei o que é. ficam flutuando ali no meio da água, e aí as sujeiras, elas conseguem entrar nessas micelas, e as micelas capturam as sujeiras do rosto, no caso da água micelar. Não sei se você já viu uma água micelar, você consegue ver umas gotículas de óleo suspensa, né? Você agita a água micelar e passa no rosto, né? Você está passando uma micela, e aí ela consegue captar a sujeira presente na pele. Então, a gente consegue fazer isso também no shampoo, para arrastar as sujeiras que estão lá. E aí eu formo as micelas, mas um exagero de micela também não é legal, né? E por último, o hidroxipropilmetilcelulose, que é um polímero iônico de celulose, não solúvel em água, geralmente na concentração de 0,5 a 1,5, e dá uma viscosidade muito legal, certo? Eu também tenho os meus agentes acidulantes, se eu quiser colocar o meu shampoo no pH, lembra que eu falei para vocês? O pH do shampoo geralmente entre 4 e 5, levemente ácido, e eu posso adicionar ácido cítrico, ácido lático, ácido fosfórico, e também preciso de conservantes. A maioria dos shampoos contém o metilparabeno ou propilparabeno, mas, como a gente já falou algumas vezes, o metilparabenos ou propilparabeno são conservantes que não está sendo muito utilizado hoje em dia por ter um efeito cancerígeno. Não sei se você já pegou um shampoo e tem lá parabeno free, ou livre de parabenos, porque não é interessante mais utilizar. Porém, se você pegar muito shampoo ainda, Palmolive, esses shampoos mais comuns, seda, você ainda vai ver o metilparabeno e o propilparabeno lá como conservante do shampoo. E não é legal. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Produção de shampoo. Então, gente, olha que a fórmula geralmente utilizada para shampoo. Eu preciso de tensoativo, estabilizador de espuma, espessante, aditivo cosmético ao tratamento, né? Uma ceramida, um poder hidratante que eu vou colocar aqui, um isolante ou um sequestrante, que na maioria das vezes é o EDTA, que é para sequestrar alguns metais que porventura estejam ali presentes, o conservante que a gente viu, né, de metilparabeno ou parabeno, e a água purificada, que é uma água que vai ser utilizada na produção do meu shampoo, certo? Do meu shampoo líquido. Então, essa é uma fórmula, vocês podem pesquisar para quem vai fazer o trabalho de shampoo, mas é geralmente dessa forma aqui. Tensoativos. Quais são os tensoativos? Aniônicos, catiônicos ou anfóteros. Geralmente se usam os tensoativos aniônicos, e a gente tem o lauril sulfato de sódio e outros mais. Uma estabilizante de espuma. Eu preciso estabilizar essa espuma, senão você vai fazer uma espuma, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Preciso estabilizar. Uma espessante. Por que esse espessante? Os meus ativos precisam estar ali naquela mistura, de uma forma que ele consiga estar totalmente disperso no meu shampoo. Um isolante, um sequestrante e um conservante. Então, essa é a base para o meu shampoo líquido, certo? Que nós faremos. Pretendemos fazer isso aqui em sala ou no nosso laboratório. Pesquisem essa fórmula, gente, para a gente desenvolver no trabalho de vocês, certo? Alguma dúvida? Ok, professora, não. Não, pronto. Não, ok. Então, eu disse que ia liberar vocês mais cedo, mas aí tá vendo? Não consigo, né? Ainda 9 horas já. Gente, então por hoje é só, tá certo? Tá Pesquisem bom, direitinho. bom. Semana Tchau. que vem a gente tem as apresentações e depois a gente começa a estudar para a prova. Mas aí, a pedidos, teremos menos assuntos, né? Para a prova. Tá bom, gente? Ô, Pro, eu tô vendo aqui que na reunião só tem 15 participantes, viu? Mas nós temos 16 no grupo, né? No grupo da sala. Aqui só tem 15. Vou botar lá os dados, aí a gente vai começar a formar as equipes. Viu? Exato. Geralmente vai ser Tá esse bom. pessoal aí, esses 15, 16, que vai participar até o final, né? Vai ser Tá geralmente bom, esse Pro. pessoal mesmo aí. Viu? Um beijo, gente. Mas Até é a 16 com a próxima. Beijo, senhora, tchau, não, tchau. professora? Não entendi o quê? É 16 com a senhora, não?
Ah, é verdade, ele fez comigo. Então, geralmente, então, vai ficar faltando um, viu? Então, o grupo vai ter que ser de 3, gente. Boa você ter falado, viu? Três vai dar mais equipes. Não entendi o quê? Três vai ficar mais equipes para apresentar. Não, vai deixa ficar 4. Não. Vão ser 3 equipes com 4 e uma com 3. Exatamente. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Beleza. A minha é fazer equipe de 3 pessoas. Pronto, então Não, você fica com a aqui equipe de 3. na reunião tem 15, mas o grupo tem 16. Então dá 4 Porque- pessoas para cada equipe. Não, mas uma pessoa do grupo sou eu. Paula. Ah, Entendeu? A gente não se focou nisso. Uma pessoa sou eu. Então, serão 3 equipes de 4 e uma equipe de 3. Certo? Aí vocês podem se organizar do jeito certo? E aí apresentar na semana. Certo. Beleza? Tá bom, Pro. Tá certo. Então, gente, um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.